Pronto. Boa noite, né, pessoal? Formalizando aqui, né? Boa noite. Tô com a lista aqui, a terceira lista. Eu quero saber o seguinte, vocês têm dúvida em alguma questão pra gente começar a fazer? Diga lá, Márcio. A primeira, eu não. Deu caramba, eu não consegui fazer essa. Fiz quase tudo, menos essa. Pronto, vamos começar por essa aí. Então Oitava vamos também, começar por essa Pedro aí. falou. Então vamos lá. Ela diz assim, ó. Carlos é especialista em fabricar bordas de granito para banheiras de formato circular, conforme a figura abaixo. Certo? Veja só, é só a borda. É só a borda. Sabendo que a borda é feita de uma peça única e seu preço é calculado de acordo com a área em metros quadrados dessa borda, desenvolva um programa que solicite as medidas necessárias e o preço do metro quadrado, e o preço, no caso ele quer, né? Solicite as medidas necessárias e o preço do metro quadrado cobrado e calcule o preço total da peça. Veja só, o que você vai precisar para resolver essa questão aí é calcular a área em metros quadrados dessa borda aí. Você concorda comigo? Concorda comigo, Márcio? Eu acho que sim, na verdade, professor. Pronto. Então, vou precisar calcular em metros quadrados dessa borda aqui. Como é que eu faço? Eu posso fazer o seguinte, eu posso calcular a área da área do círculo, né? Que eu já sei a fórmula que é πr ao quadrado. Eu calculo a área do círculo de toda a banheira menos o do buraco de dentro. Certo? Aí como é que eu vou solicitar para o usuário? Eu posso, a fórmula, eu sei que é πr ao quadrado, que é o raio, mas para eu solicitar para o usuário o raio é uma medida ruim de fazer, porque como é que ele vai acertar o centro? É meio ruim de fazer isso. Então o que é que eu faço? Eu peço o diâmetro da banheira. Então diga assim, ó, calcule para mim o diâmetro maior e o diâmetro menor, no caso o buraco da banheira. Então, com esse diâmetro aí, eu sei que o raio é a metade dele. Certo? Então vamos lá. Como é que eu faria essa questão? Eu vou abrir o Visual Studio Code aqui para codificar para vocês verem como é que seria. Certo? Mas primeiramente, como eu sempre tenho, você tem que analisar o problema, você tem que pensar na solução do problema, depois você tem que testar a solução do problema para depois codificar. Certo? Então, eu estou analisando o problema. Eu cheguei na conclusão que o quê? Para pegar a área dessa banheira aqui, eu tenho que fazer o quê? A área do círculo maior menos a área do círculo menor. Certo? Então, eu vou pegar essa área preta que está aqui, que é a minha borda. Joia. Aí, o que eu vou fazer? Depois dessa área, eu vou multiplicar pelo preço do metro quadrado dela. Multiplicando pelo preço do metro quadrado, eu vou ter o preço total da peça. Certo? Então, o problema reside aonde? Reside em eu calcular agora qual é a área do círculo maior menos a área do círculo menor. Certo? Então, vamos lá. Abrir o Visual Studio Code aqui. Aumentar aqui. Tá todo mundo vendo, né? Salvar aqui. Chamar de banheira. .html. Pronto. Bota aqui meu script. E lá vai. Então, eu vou precisar calcular a área da banheira maior e menor. Então, eu vou precisar do diâmetro. Então, eu vou pedir para o usuário digitar tanto o diâmetro maior quanto o diâmetro menor. Certo? Então, tá aqui. Eu vou criar duas variáveis aqui. Vou chamar de diâmetro maior e diâmetro menor, certo? Aí vou pedir para o usuário digitar isso aí. Aí a pergunta é, esse diâmetro aí é inteiro ou real? Primeira pergunta. Real. Depende, viu, Ítalo? Eu faria com real, mas por que a pessoa tem que pensar? Porque a pessoa pode medir em centímetros, né? Porque aí seria 150 centímetros, 172 centímetros. Aí seria
inteiro. Mas normalmente o que a gente faz, a medida é 1,20 m, 1,22 m. Então isso aí seria uma medida real. Então por essa razão eu vou usar o real, certo? Então o diâmetro maior é igual a parse float. Aí vou usar meu amigo prompt. Prompt. Digite o diâmetro maior. Certo? Aí agora eu vou pedir para o usuário digitar o diâmetro menor. Diâmetro menor. Digite o diâmetro menor. Certo? Aí depois disso, eu posso fazer o quê? Calcular tanto o meu raio maior, quanto o meu raio menor. Certo? Mas está faltando mais uma informação. Qual é? É pedir para o usuário digitar o preço do metro quadrado, né? Então vou botar aqui, ó. Preço. Preço igual a... Aí preço é real ou inteiro? Quem sabe? Acho que real. Real, muito bem. Então tá aqui, ó. Parse, porque é dinheiro, né? Dinheiro eu posso ter R$10,22, 23 centavos. Então por essa razão ela é real. Então tá aqui, ó. Prompt, digite o preço em metros quadrados do granito. É granito ou mármore, hein? Nem lembro. Acho que é granito, né? Pronto. Aí, tendo essas informações, eu posso fazer o quê? O raio maior é quem? É igual ao diâmetro maior dividido por 2. É a metade do diâmetro, certo? E o raio menor é quem? É igual ao diâmetro menor dividido por 2. Certo? Eu já sei os raios. Aí agora eu posso calcular a área. Como é que vai ser a área? Eu posso calcular direto, certo? A área, vou ter que calcular aqui, ó. Botar uma variável aqui, ó. Chamar de área. Quem vai ser minha área? Minha área vai ser πr. Aí π, como é que eu faço com π? Π eu boto o valor de π, 3.14. 3.14 πr ao quadrado. Aí vezes, eu tenho que fazer o raio maior, o ciclo maior menos o menor. Então eu vou pegar aqui, ó. Raio maior vezes raio maior, ó, πr ao quadrado. πr raio maior. 2 vezes, certo? Menos quem? 3.14 vezes raio menor vezes raio menor. Certo? Essa vai me dar a área da borda. Certo? Aí finalmente eu posso fazer o quê? Eu posso pegar uma variável chamada total. Vou botar até aqui, ó, total. Quem vai ser meu total? Meu total vai ser minha área vezes o preço da peça. Certo? Aí finalmente eu mando mostrar o preço. Document.write o preço da borda é de mais total. Deixa eu ver se eu sublinho um pouquinho. Fica melhor de ver. Dá pra ver assim, gente? Ou fica muito pequeno, hein? Pedro tá perguntando, pode usar raio maior asterisco 2? Pode, Pedro. Pode também. Em JavaScript pode. E aí, gente? Tranquilo ou foi complicado de fazer? Me dá um feedback aí. Juan usou o comprimento ao invés do diâmetro. Aí no comprimento você fez o quê?
Você tirou, mandou pegar o comprimento, aí tem o comprimento é 2πr, aí você tirou o raio através do comprimento, não foi? Juan. Se foi, pode ser também, viu, Juan? Sem Sim, problemas. sim, eu usei isso. Eu Pronto. tirei o raio do comprimento. Sem problema. Sem problema. Pode ser Teve também. outra questão que também teve um negócio desse de pegar raio, área, que eu também usei a mesma coisa. Pode ser também, Juan. Sem problema. Fica a gosto freguês. Ô, Viu? professor, Ah. na minha, eu usei eu já pedi o raio direto ao usuário. Pode ser assim também? Poder pode, mas a questão toda é a seguinte: como é que o cara vai me dar o raio? Fica ruim dele me dar, né? Certo. Outra coisa, já que a prova vai ser do papel, o senhor poderia, por favor, pelo menos algumas questões resolver no bloco de notas para meio que exemplificar como é que vai ser a sintaxe e tudo mais na hora de escrever? Aí o senhor faria no bloco de notas para mostrar pra gente? Porque eu acho que meio fica meio Eu confuso não de como a gente entendi. usa. Eu não entendi como assim fazer no bloco de notas. Não, resolver a questão no bloco de notas para mostrar como seria no papel, porque como ela tá na IDE, tipo, meio que fica diferente de como seria no bloco de notas, não? Se eu poderia Não, resolver algo no bloco qual de a notas? diferença? Eu não vejo diferença nenhuma. Qual a diferença? Só porque bosta colorido? Não, tá certo, então. Eu pedi, né, mas o senhor não quer. Não, não disse que eu não quero, não. Estou tentando entender qual é a diferença. Porque muda um pouco a forma de escrever e tudo mais, e pra mim é diferente, né, mas tudo bem. É igual, é igual. Não, pra você é diferente? Em que diferente? Diga pra mim. A sintaxe, o jeito de escrever e tudo mais, entendeu? Tipo, Tá, no bloco de notas é meio diferente. tá. Aqui eu não tenho um bloco de notas, mas eu tenho esse aqui, ó. É Text Edit. Ele parece muito com um bloco de notas, certo? Então tá aqui, ó. Aí se eu pegar ele aqui, vê só. Vou aumentar a fonte aqui. Aí eu vou fazer o mesmo esquema, ó. Script. Fecha com script. E vou fazer o plano do mesmo jeito. Vá, diâmetro. Aí aqui tem que ser menor, né? Vá, diâmetro, maior, diâmetro, menor. E assim por diante. Aí eu queria entender qual é a diferença. Entendeu? Não é questão de querer fazer ou não querer fazer. Pra mim é praticamente a mesma coisa. Até como quando ele mostra colorido, fica até mais fácil de você visualizar, de você mostrar, então. Quem foi que falou? Foi Márcio? Foi você, Márcio, que questionou isso? Eu não. Não, fui eu, Davi. Fui eu? Davi. Ah, Davi. E aí, Davi? Fala Não, tudo alguma coisa aí. certo, beleza. O senhor quer fazer por aí, tá certo. Pronto. É porque fica estranho, né? Porque a gente vai ter que fazer no papel, se eu tô fazendo aí na IDE, eu acho que seria bom A fazer diferença no é bloco de porque, notas bom, se também. eu tivesse um quadro aqui, eu ia fazer no quadro. Certo, tá certo. Certo, tudo normal. Pode continuar. Tá certo? Beleza. É... Arthur fala aqui, só me compliquei no raio e usei math.py, depois de corrigir, botei 3.14. Tá certo, Arthur. Beleza, sem problema. Arthur tá dizendo assim, só não roda. Só não roda o quê, Arthur? Quem foi que levantou a mão aí? Ninguém? Arthur tá falando, no bloco de notas, o código que se dava dando exemplo a Davi. Não, aqui na ideia também não roda não, gente. Na ideia só faço para facilitar a leitura do código. Mas para executar, eu executo no browser. Não é no Notepad ou no Visual Studio Code. Não tem diferença nenhuma. Os dois casos eu ia fazer o quê? Eu ia executar no browser. Vamos executar esse código no browser para ver? Teve gente que fez com comprimento, beleza também, certo? Sem problemas. Desktop, banheira, tá aqui. Digita o diâmetro maior, sei lá,
vamos supor que a banheira tem 2,5 metros. E o diâmetro menor, vamos supor que a banheira tem 2 metros, sei lá. O preço do metro quadrado do granito, R$100. Então, o preço da borda é R$176,625. Arredondando, né? Dá 176 e uns quebrados. Deixa eu ampliar aqui. Certo? Maria Eduarda está dizendo assim, professor, vai cair a rei na prova. Não, Maria Eduarda. Isso é para a segunda unidade. Ela está muito avançada, não está, Juan? Calma, Maria Eduarda. Arthur diz assim, o senhor vai rodar o código da gente quando for corrigir as provas? Eu rodo o código na cabeça. Eu boto o olho e vejo se vai rodar, se não vai rodar. Viu, Arthur? Não é porque eu sou mais inteligente, não. É porque eu já tô acostumado. Já tô tão acostumado que a cabeça já funciona meio como se fosse o browser. Professor, Oi, Camille. se a gente falasse com a professora de matemática, que é a aula que tem antes da sua, na sexta, teria como subir o horário da prova? Pra gente ter um pouquinho mais de tempo para resolver? Olha, Camille, pode. Mas normalmente o que eu faço é o seguinte. A prova não é de 10h30 e vai até meio-dia e meia. Aliás, 12 horas. Geralmente eu estendo essa hora até 12h30 para ficar 2 horas de prova. Certo? Normalmente o que eu faço com a turma é isso. O pessoal aí que era do período passado sabe disso. Que eu pegava a prova, estendia mais umas meia horinha para ficar pelo menos umas 2 horas de prova. Aí como é que fazia? A prova, quando eu faço a prova, quando eu elaboro a prova para o aluno poder fazer ela em 1 hora. Aí, como são 2 horas que fica, é 1 hora a mais para o aluno poder se dedicar mais à prova, entendeu? Mas a experiência me diz é que o tempo é suficiente para fazer a prova. Mais que suficiente. O que complica mesmo é a dificuldade do pessoal de entender a questão e poder resolver. Mas escrever os códigos, o pessoal, o que a experiência me diz, nesses mais de 10 anos ensinando, é que o pessoal não tem dificuldade de escrever código. O que falta para o pessoal é saber o quê? É entender o problema para poder achar a solução, para depois escrever o código da solução do problema. Isso é que mata, que é justamente o foco maior da questão. Cada ano, professor mais rápido que o Vescoto, sou nada. Professor, você vai desconsiderar muito ponto se tiver, tipo, erro de escrita? Tem que ver qual é o erro, né, Arthur? Agora o problema maior é que às vezes o cara vai escrever o código e escreve nada com nada. Aí escreve um monte de código lá que não chega nem perto de resolver a questão. Aí é complicado. Aí eu digo, tem um monte de código aqui JavaScript que é código que funciona, mas que nenhum código tem a ver com a solução do problema. E aí? O que é que eu faço com isso? Aí tem que cortar a questão, né? Não vou considerar essa resposta. É 0. Infelizmente. Diga lá, Matheus, qual a sua dúvida? João está perguntando aqui, professor, quantas fichas? Como vou saber se tem os pontos ou não? Esse final de semana eu vou corrigir, viu, João? Aí você fica sabendo, até segunda-feira, quais são os pontos que você tem ou não, certo? Sem falta, até segunda-feira eu entrego essas pontuações aí dessas listas. Ou seja, quase 2 semanas antes você vai saber as pontuações que você vai ter da lista, certo? Matheus está perguntando o seguinte, Matheus está dizendo o seguinte, daqui a pouco eu passo para tu, esse Márcio. Matheus pergunta assim, se o código der a solução, mas estiver errado parte da sintaxe na estrutura que o senhor nos ensinou, vai descontar ponto? Vou sim, Matheus.
Diga lá, Márcio, qual é a sua dúvida? A minha questão é justamente essa, assim, por exemplo, esqueceu um ponto e vírgula, um parêntese no final de uma sentença. Aí se fosse no browser não rodaria, não é isso? Isso. Porque esqueceu um detalhe. Mas aí o senhor falou que é o núcleo da questão. Sim. Eu sei que o senhor disse ponto a ponto. Aí eu acho que a dúvida do pessoal com a questão no papel seria essa, que não teria como corrigir, certo? Esses pequenos detalhes. Esses pequenos detalhes eu vou tirar ponto sim. Agora eu vou tirar ponto pouco, né? Por exemplo, esquecer um ponto e vírgula. Aí eu vou tirar o ponto e vírgula, por exemplo, eu não desconto ponto, porque JavaScript ele aceita tanto com ponto e vírgula quanto sem ponto e vírgula. Então eu não tiro ponto. Agora, esquecer um parênteses, eu tiro um décimo. Por exemplo. Então, professor, eu tenho uma dúvida, porque só agora eu lembrei. Peraí, viu, Bruno? Que a Kimberly levantou a mão primeiro. Diga lá, Kimberly, qual a sua dúvida? Eu esqueci a mão levantada. Ah, beleza. Diga lá, Bruno, qual é a sua dúvida? Então, no caso, é sobre a atividade. É porque assim, no caso, o senhor falou que era obrigatório usar JavaScript. Então, no caso, Peraí, é obrigatório o quê? era obrigatório usar JavaScript na sua atividade. E sim, Certo. eu usei. Mas é o seguinte, no caso, como eu não... Meu Deus, como eu não queria criar uma página HTML, eu acabei rodando em uma engine Node. Sim. Então, no caso, eu não tenho tanta certeza se vai funcionar da mesma forma. No caso, eu criei uma classe, coloquei as funções, tudo certinho. As atividades estão corretas, pelo menos eu acho. Eu mas tenho que só ver, eu tenho que ver. acontece- Agora, a minha opinião, Bruno, você está complicando, sem necessidade. Na verdade, não é... Na verdade, tipo, sendo honesto, eu fiquei com preguiça. Tipo, bastante de Então criar deixa de página preguiça. HTML. Então deixa de preguiça. Eu deveria, mas aconteceu isso. Então, você vai considerar isso? Só quero saber isso. Bruno, olha, vou ser bem sincero. O que você botar lá, eu vou corrigir. Agora, preste atenção, porque se você quer botar um negócio mais avançado, eu vou corrigir pelo pé também. Ok, tudo bem. Pra mim serve. Muito obrigado, professor. Funcionando, eu quero saber se vai funcionar e vai dar a resposta. Se você usou document.write ou usou console.log, tudo bem. Eu vou olhar do mesmo jeito. Agora eu quero saber o seguinte, dá a resposta e eu vou corrigir pelo pé. Botou a chamada correta, usou o método correto, declarou a classe de forma correta, eu vou olhar tudinho. Certo, tudo bem. Aí minha Por mim tá opinião ótimo. Muito de obrigado. profissional, eu acho que você está complicando sem necessidade. Sendo sincero, na verdade é porque eu não sei fazer do jeito mais simples. Tipo, eu tentei, no caso. Menos, Não. é bom aprender, Bruno, porque menos é mais. Seja simples, menos é mais. Minha opinião como profissional, não como professor, como profissional, menos é mais. Não complique, simplifique. Certo, então tudo bem. Eu vou aceitar seu conselho. Muito obrigado, professor, por Beleza. tirar essa dúvida também. Beleza. Ótimo. Mais alguma dúvida aí, gente? Não? Então vamos para a oitava, né? Que teve gente que perguntou da primeira e perguntou da oitava. Foi Caio, né? Vou fazer a oitava sim, viu, Caio? Vou fazer agora. Cadê? Tá aqui, deixa eu ver a lista aqui. A oitava. Ela diz assim, ó. Uma fábrica especializada na confecção de bandeiras recebeu uma encomenda para fabricar bandeiras do Japão. Você lembra como é que é a bandeira do Japão? Primeira pergunta. Para fabricar essa bandeira, ela corta um retângulo branco e um círculo vermelho, cujo tamanho deverá ser de 1/3 da área do retângulo branco. A seguir, ela costura o círculo vermelho no centro da bandeira branca. Assim, sabendo dessas informações, desenvolva um programa que solicita as medidas em metros de uma bandeira, o preço do metro quadrado de cada tipo de tecido e a quantidade de bandeiras a serem fabricadas e retorna o custo total dessa encomenda. E aí? Por onde é que eu começo? Diga lá, Márcio. Eu apanhei nessa questão, passei horas e não consegui fazer. Vamos fazer agora. Você vai ver a solução agora. Vamos fazer agora. E aí? Bom, ele está falando o seguinte, ó. Bandeira do Japão, certo?
Aí já mandou para mim, já deu a dica para mim que a bandeira do Japão é um retângulo branco e um círculo vermelho no meio, certo? Cujo tamanho deverá ser 1/3 da área do retângulo branco. Então já sei qual é o tamanho da área do retângulo do círculo vermelho, né? Ela é 1/3 do retângulo branco. A seguir, ela constrói o círculo vermelho no centro dessa bandeira branca, certo? Assim, sabendo essas informações, desenvolve um programa que solicita as medidas em metros de uma bandeira, ou seja, ele vai me dizer assim, ó, a bandeira tem tanto por tanto, tanto de largura, aliás, tanto de comprimento por tanto de largura. Ela não é um retângulo? Então vai dizer é tanto de comprimento, tanto de largura. Se ele me deu tanto de largura e tanto de comprimento, eu calculo a área do retângulo branco. Aí ele disse para mim, ó, a área do tecido vermelho é 1/3 do tecido branco. Então, se eu obter a área do retângulo branco, se eu fizer 1/3 dessa área, eu tenho a área do tecido vermelho. Certo? Aí falta saber o quê? O preço do metro quadrado de cada tipo de tecido e a quantidade de bandeiras a ser fabricadas. Aí é só uma questão de multiplicação. Eu vou multiplicar o preço do metro quadrado do tecido vermelho e a quantidade de bandeiras, e do tecido branco, o metro quadrado do tecido branco e a quantidade de bandeiras. Depois somo tudo e dou a resposta. Certo? Não sei se deu para entender a solução do problema. Explicando assim. Vamos escrever em código para ver. Não entendeu muito bem, né, Caio? Vamos tentar escrever em código para ver se fica melhor, porque quando eu estiver escrevendo, aí eu vou explicando, talvez fique melhor de entender, certo? Então tá aqui. Vou criar um programa novo. Script. Tá aqui. Então eu vou precisar do quê? De que informações eu vou precisar? Eu vou precisar das medidas, né, da bandeira. Então tá aqui. Então eu vou precisar de uma medida para o comprimento da bandeira, outra para a largura. Certo? O que mais? Aí você fala assim, mas e do círculo vermelho? Eu não preciso porque é 1/3 disso aí. Certo? Vou chamar de área. Vou chamar assim, área retângulo e área círculo. No caso do círculo vermelho, certo? O que mais que eu vou precisar? Vou precisar do preço, né? Preço branco, preço vermelho. Vou botar verde e vermelho, certo? O que mais que eu vou precisar de variável? Quantidade de bandeiras, né? Quantidade. E eu acho que eu preciso de uma variável para ser o total. Certo? Então vamos lá. O que é que eu vou precisar de informação? Eu vou precisar do comprimento, da largura, do preço do tecido branco, preço do tecido vermelho e a quantidade. Não é isso? Então tá aqui. Comprimento. Comprimento vai ser real ou inteiro? Real, né? Então tá aqui, ó. Passe, float. Prompt. Digite o comprimento. Aí seria digite o comprimento da bandeira, mas aí eu vou botar só digite o comprimento para não ficar tão comprido, tá? Depois é digita a largura. Digite a largura. Agora eu vou precisar do preço do tecido branco. Preço branco. Preço é real ou inteiro? É real, né? Então tá aqui, ó. Pronto. Digite o preço do tecido branco. Preço vermelho. Digita o preço do tecido vermelho. E agora a quantidade, né? Quantidade. Digite
Aí, quantidade é inteira ou real? Quem sabe me dizer? Inteiro, né, Rebeca? Exatamente, Rebeca. Inteiro. Por quê? Porque eu vou ter uma bandeira, 2, 3, 4, 5. Eu não vou ter uma bandeira e meia. Uma bandeira uma bandeira, 7 bandeiras. Não vou ter, né? Então vai ser real. Então passe. Esse tipo de coisa eu vou tirar ponto se errar, sim. Tudo eu vou avaliar. Digite a quantidade de bandeiras. A quantidade de bandeiras. Certo? Bom, finalmente, vamos lá. Aí, quem vai ser a área retangular da bandeira? Vai ser o quê? Vai ser o comprimento vezes a largura, não é isso? Joia. Quem vai ser a área do círculo? Professor, como se trata um retângulo? Eu trabalhei com altura na área círculo, na branco. Entendi não, Caio. Como é que é? Melhor aí o que tu escreveu, Caio. Área branca eu coloquei altura vezes largura. Pode ser também, Caio, sem problema, viu? Sem problema. Aí é 1/3, né? Então é 1/3 de área do círculo, certo? Vezes área circular, área retangular, na verdade. Certo? É assim que eu acho a área do círculo. Aí beleza. Aí agora eu vou precisar de quê? Eu tenho a medida da área do retângulo e a medida da área do círculo. Como é que eu faço para saber o preço de uma bandeira? Se eu pegar a área do círculo, área retangular, desculpe, multiplicar pelo preço do tecido branco e somar a área do círculo, veja bem, somar a área do círculo vezes o preço do tecido vermelho. Você concorda comigo que eu vou ter aí o preço de uma bandeira só? Eu podia até botar isso aqui, né? Botar assim, ó. Bandeira. Mais uma variável, bandeira. Vocês concordam comigo isso, gente? Se eu pegar a área do retângulo, multiplicar pelo preço do tecido branco e somar com a área do círculo vezes o preço do tecido vermelho, eu vou obter o preço de uma bandeira, uma única bandeira? Vocês concordam comigo? Sim ou não? Escreve aí. E tu tá dizendo que sim. Aí falta no final o quê? Eu pegar o meu total aqui, fazer o quê? O preço de uma única bandeira, multiplicar por quem? Pela quantidade de bandeiras que eu tenho. Caio também concorda. Caio com K, né? Finalmente, falta fazer o quê? Um document.write dizendo assim, ó. O total a ser pago, né? O total a ser pago é de reais. Vou botar até assim, viu? E aí, gente? Dúvidas? Alguém levantou a mão aí? Quem foi? Oi, Márcio. Fui Diga eu. lá.
acompanhando o raciocínio. A minha dificuldade muito mesmo é mais o cálculo de área circular. Aí me travou. Não é, depois que o senhor fez, que eu entendi, aí explicado. Foi aqui, né, que deu problema aqui? Onde tá... Tô marcando aqui. Tudo que se referia à área circular, eu meio que travei, não sabia como resolver. Certo. Eu vou ver se eu dou você notou que uma revisada. eu não precisei calcular a área do círculo aqui. O que eu fiz foi o seguinte, veja o que é que o problema me diz. O problema diz assim, ó. Ó, cadê, ó? Tá. Para fabricar essa bandeira, ela corta um retângulo branco e um círculo vermelho, cujo tamanho deverá ser de 1/3 da área do retângulo branco. Certo? 1/3 da área do retângulo branco. Ou seja, ele está me dizendo o seguinte, está dizendo assim, ó, tu não precisa calcular a área do círculo, não. É só você calcular a área do retângulo e 1/3 dela é a área Desculpa. Da área do círculo é 1/3 da área do retângulo. E eu botei 1/3 vezes a área do círculo, mas poderia ser assim, né? Ó. A área retangular é dividida por 3, né? Uma conta a menos, né? Que dá na mesma, certo? A matemática é a mesma. Juan fala assim, eu esqueci de calcular o preço do tecido vermelho. Acontece, viu, Juan? Tem que prestar atenção para não esquecer. Caio falou, eu calculei a área dos dois e multipliquei pelo preço de ambos. Depois multipliquei pela quantidade de bandeiras. Eu calculei a área dos dois e multipliquei pelo preço de ambos. Certo? Depois multipliquei pela quantidade de bandeiras. Para achar o total. Pode ser também, Caio. Se eu entendi direitinho, pode ser também. A ordem dos tratores não altera o viaduto. Tanto faz você fazer da esquerda para a direita, como da direita para a esquerda. Chegando no resultado... Viu? Tá certo, gente? Alguma dúvida aí mais? Vai ter mais lista? Sim, Caio. Pedro, desculpa. Vai ter mais lista sim, com certeza. Tá começando agora as listas? Quem quiser ver como foram as provas anteriores, eu já tá no link que eu forneci, né? O link é esse daqui, ó. Mas eu boto lá no Classroom, certo? Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Provas. As provas estão aqui, ó. Quem quiser ver como é que foi a prova, como é que foi as provas do período passado? Foi aí, ó. Eu faço e mostro. Quem quiser ir treinando aí, fazendo aí como é que foi as provas, tá aí. Certo? Inclusive, eu acho que eu vou pegar uma prova dessa daí e fazer de simulado pra gente treinar pra prova, tá certo? Eu acho que eu vou pegar a primeira avaliação dela aí e usar como simulado. Uma das duas. Porque tem a primeira prova e tem a recuperação da primeira prova, né? Tá certo? Mais alguma dúvida, gente? Deixa eu ver aqui. Já tem quase 40 minutos. Então, pessoal, diga lá, Márcio. Professor, o senhor ainda tem as listas do ano passado? Tenho. Tudinho? Tá no mesmo endereço que eu mandei aí. Tá aqui, ó. Tá? Tá. Só um minutinho que eu digo agora mesmo. Me dê um minutinho que eu lhe digo agora mesmo. Aqui, ó. Todas as listas estão aqui, ó.
Olha o link aí. Listas. Valeu. Certo? Então, tudo aí. Bom, então, pessoal, por hoje só, certo? Eu vou fazer a chamada pra gente começar, pra gente encerrar a aula, tá certo?